Todos os anos, no dia 14 de novembro, se comemora o Dia Mundial da Diabetes. É um dia em que damos atenção global a uma condição clínica em crescendo em todo o mundo e que impacta com a vida das pessoas pelas suas implicações diárias, complicações tardias. O relatório do Observatório Nacional da Diabetes da Sociedade Portuguesa de Diabetologia, recentemente publicado, reporta-nos a maior prevalência de sempre, 14,2. Mais de 1 milhão de adultos vivem com diabetes em Portugal e nem todos estão diagnosticados. A diabetes é transversal a todas as idades e condições socioeconómicas, por diferentes razões. Todos os dias, profissionais de saúde de diferentes áreas se preocupam e trabalham no combate a este flagelo. O meu nome é Isabel Ramoa, coordenadora da Unidade Integrada de Diabetes, e é com alguns destes profissionais que me vou agora reunir e partilhar convosco a nossa conversa. Vou começar aqui com o enfermeiro Zé Dores, que é um enfermeiro dos cuidados de saúde primários e por isso mesmo, e pela abrangência que tem a diabetes, eu gostava de lhe perguntar, afinal, qual é o papel dos cuidados de saúde primários nas pessoas com diabetes, que afinal são tantas? O papel dos cuidados de saúde primários, desde logo, é fazer a avaliação do risco de vir a desenvolver diabetes tipo 2, que é o tipo de diabetes mais frequente na população. Essa avaliação é feita de 3 em 3 anos pelas equipas dos cuidados de saúde primários e depois, com esse nível de risco, são feitas algumas abordagens a essas pessoas para tentar fazer aquilo que é mais importante, que é alterar os fatores de risco para vir a desenvolver diabetes tipo 2, que tem a ver com a alimentação, com a atividade física e adotar novos estilos de vida. Depois também as pessoas, quando se faz essa avaliação, é detectado precocemente também a diabetes tipo 2 em alguns casos. E aí começamos logo a fazer o acompanhamento dessas pessoas, que pelo menos têm 2 consultas por ano nos cuidados de saúde primários. No acompanhamento dessas consultas é feito o controle da diabetes dessas pessoas, não só através da medicação, mas também através de aconselhamento e educação acerca do autocuidado que tem que ter no dia-a-dia, nomeadamente na alimentação e na atividade física, que são 2 componentes também muito importantes no controle da diabetes. Durante essas consultas também são feitas avaliações de alguns fatores de risco para vir a desenvolver complicações, entre as quais anualmente são pedidas análises para ver como é que está a função renal, é feito o rastreio da retinopatia diabética, portanto alterações no olho das pessoas com diabetes, e é feito o rastreio dos pés das pessoas com diabetes, e quando esse risco de vir a ter algum problema nos pés é elevado, passam a ser acompanhados também em consultas de pé diabética aqui na unidade local de saúde. Nem sempre as coisas correm bem, por vezes existem um desfecho que ninguém quer, que é haverem amputações. Pois, e realmente na amputação o relatório que nós tivemos agora acesso do Observatório não nos mostrou o caminho que nós gostaríamos de redução das amputações. E os cuidados de saúde primários são muito importantes nesta avaliação de risco, mas as pessoas também têm alguma responsabilidade em se autocuidar. Que cuidados é que as pessoas com diabetes devem ter relativamente aos seus pés? Tanto na diabetes como no pé diabético, o principal cuidador é a própria pessoa. Portanto, no dia-a-dia, a pessoa é que vive com a diabetes e tem que ser ela a tomar uma série de decisões todos os dias. E no pé diabético, essas decisões e as principais 3 áreas que eu costumo aconselhar nos autocuidados diários às pessoas com diabetes são a higiene diária dos pés, que é muito importante, nomeadamente e principalmente no espaço entre os dedos, a hidratação do pé, também nesses cuidados diários, e a vigilância diária dos pés, quando faz essa higiene, a pessoa também observar os pés e perceber se está tudo bem. Se não conseguir fazê-lo sozinho, ter alguém que o ajude, um familiar, alguém que possa ajudá-lo nessa tarefa. E depois é muito importante o uso de um calçado adequado. Nem todos os sapatos são adequados para as pessoas com diabetes, e principalmente o calçado tem que ser um calçado que permita espaço para os dedos, tanto em termos de altura como largura, e que também dê algum apoio ao calcanhar, no sentido da pessoa ter alguma estabilidade para poder caminhar. É muito importante que as pessoas tenham estes cuidados até na compra dos sapatos.
Falou-me aí de estilo de vida e de pilares importantes, um deles é o exercício físico. Sim. Que não é muito fácil de incorporar numa população sedentária como a nossa. A Direção-Geral de Saúde tem um projeto que foi adotado por algumas cidades no país e que o Enfermeiros é Dois trouxe para Beja. É capaz de dizer o que é isto da Diabetes em Movimento? Pronto, o programa Diabetes em Movimento é um programa de exercício físico comunitário para pessoas com diabetes tipo 2 e é totalmente gratuito. Aqui na Unidade Local Sul do Baixo Alentejo está a ser implementado no Concelho de Beja, portanto todas as pessoas que residem em Beja e que são municípios do município de Beja podem participar no Diabetes em Movimento, desde que falem com o médico de família e este confirme se a pessoa realmente não tem nenhum outro problema de saúde que lhe impeça de participar nas sessões de exercício. O programa funciona igual nos 60 municípios onde é implementado, são 3 vezes por semana, 3 sessões de exercício de 1h30, às segundas, quartas e sextas. Neste momento já temos 18 pessoas a participar. Ainda se vai a tempo de alguém se inscrever, que nos ouça agora aqui? Sim, já temos 18 pessoas a participar no Diabetes em Movimento aqui em Beja. A família continua a crescer, esperemos que dentro de uma semana ou duas já sejam 21 pessoas, que temos mais 3 pessoas à espera de poder entrar. E até maio de 2026 pode haver mais pessoas a serem recrutadas para iniciar as sessões de exercício. Deixamos Portanto, aqui esta... Todas as pessoas que estejam interessadas nisso é falar com o médico de família aqui nos Centros de Saúde de Beja para poder perceber se tem critérios ou não para poder participar no Diabetes em Movimento. É exatamente o exercício físico, é difícil, mas Verónica é nutricionista e outro pilar é a alimentação. Fala-se sempre da alimentação. Quando nós estamos, ou quando a doutora Verónica está a aconselhar aquela que nós chamávamos de dieta, que só por si já assusta em relação às pessoas com diabetes, é assim tão específica, tão diferente do que nós comemos no dia-a-dia. Não descurando a importância de uma abordagem nutricional individualizada e em muitas situações fará todo o sentido, mas efetivamente temos todos que dizer que um padrão alimentar saudável tem os seus benefícios, quer a nível da prevenção da diabetes, quer também no seu controle, e isso é muito importante. E essa adesão está associada deve ser feita a toda a população. Aqui um exemplo de um padrão, porque às vezes temos algumas dificuldades em perceber o que é uma alimentação saudável. Todos nós falamos em alimentação saudável, mas o difícil é aderir. E um exemplo que nós temos, e nesta região do Alentejo temos muitos fatores que nos favorecem a prática da dieta mediterrânica, e esse é um bom exemplo, quer a nível da prevenção, quer a nível depois de um bom controle a nível da diabetes. E de uma forma muito genérica e dizendo alguns dos conselhos, será sempre preferir aquilo que são os produtos hortícolas, dar mais ênfase aos produtos hortícolas de origem vegetal, em detrimento de tudo aquilo que são os produtos de origem animal. Efetivamente, temos um consumo mais baixo nestes produtos, mas acredito que incentivemos a usar. Catarina, doutora Catarina, é psicóloga e por isso é que eu gosto de ter aqui nesta conversa entre todos. Realmente ter o diagnóstico de diabetes tem um impacto emocional nas pessoas? E porquê é que as pessoas não aderem a estes comportamentos saudáveis que nós lhes propomos ou têm dificuldade em aderir? Há quem adira logo de início. Claro, é sempre uma pergunta difícil, uma resposta difícil, que é mudar comportamentos em seres humanos. De facto, há um impacto psicológico, porque na nossa concepção não era uma coisa suposta estar ali, nós achamos que os nossos comportamentos não têm consequência em termos médicos, e se por um lado o nosso cérebro está preparado para ter hábitos, que é uma coisa que nos poupa alguma energia e algum tempo, a mudança de um hábito envolve exatamente o contrário, eu gastar alguma energia e algum tempo. E numa mudança de um comportamento não basta apenas dizer que esse comportamento é importante. Não basta dizer que a partir de agora ter uma alimentação melhor ou exercício físico passam a ser comportamentos aceitáveis, porque existem outros mecanismos associados à mudança de um comportamento, nomeadamente eu perceber o impacto dessa mudança, se é eficaz ou não para mim, um compromisso com a ação, e o aceitar a ambiguidade ou a imprevisibilidade dessa mudança de comportamento, que nós muitas vezes gostamos mais, ou melhor, queremos que uma mudança tenha um retorno imediato, e estes comportamentos nem sempre têm um retorno imediato. Por outro lado, quando nós sugerimos uma mudança de comportamento, não nos podemos esquecer que estamos a pedir uma mudança a pessoas que têm uma história, que têm uma personalidade própria, muitas vezes, que
têm crenças sobre esses próprios comportamentos. Então, o nosso trabalho de todos os técnicos é este equilíbrio de perceber a pessoa para além das nossas intenções com essa pessoa e também aceitar que há uma parte dessa mudança que não é total da nossa responsabilidade. Por isso é que o trabalho dos profissionais tem que existir aqui um equilíbrio. Nós entramos um bocadinho no mundo dos doentes para os podermos ajudar. Doutora Catarina está aqui connosco e é pediatra, mas nós realmente temos estado aqui a falar de diabetes tipo 2. Acontece que a diabetes tipo 1 é para si muito importante, porque acontece em crianças, acontece em adolescentes e é uma das doenças crónicas mais prevalentes na infância. O que é que distingue a diabetes tipo 1 desta diabetes que estamos aqui a falar de comportamentos? Obrigada. Ao contrário da diabetes tipo 2, que o enfermeiro já falou muito bem, efetivamente a idade pediátrica até aos 18 anos é a diabetes tipo 1, a diabetes que é mais frequentemente diagnosticada e comporta-se e tem uma causa diferente da diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, pertence a esse grupo de doenças em que o próprio corpo reconhece como estranho parte do corpo. Neste caso, na diabetes tipo 1, o organismo das pessoas com diabetes tipo 1 vai reconhecer o pâncreas, as células beta do pâncreas, que são as células produtoras de insulina, vai reconhecê-las como estranhas e vai iniciar uma produção de anticorpos que vão desencadear um processo de autodestruição destas células produtoras de insulina. A partir do momento em que já mais de 90% destas células sofreram este processo de destruição, que ocorre em semanas, meses, a produção pelo próprio corpo da pessoa de insulina torna-se insuficiente e iniciam-se os sintomas que levam ao diagnóstico. E neste caso de diabetes, a única forma de tratar é darmos aquilo que o corpo deixou de conseguir produzir e, portanto, implica e é obrigatório o uso de insulina. Temos que fazer administrações de insulina. Neste momento só é possível através de injeções, não há comprimidos com insulina nem outras formas de administração e, à luz da ciência atual, é um tratamento que é para a vida. Não conseguimos dizer o que é que vai acontecer daqui a 10, 20 anos, 30, mas neste momento, quando os pais me perguntam, digo que é um tratamento crónico que as suas crianças vão fazer para toda a vida. É verdade, é bem mais complexo. A doutora Verónica volta a si. Continuamos com a nutrição, mas agora parece-me que há algumas especificidades, não como em relação à diabetes tipo 2, só da alimentação saudável, mas estas crianças têm de ter alguns conhecimentos bem mais específicos do que é que são os alimentos. É preciso ensinar-lhes, ou aos pais de crianças pequeninas. Efetivamente, a complexidade em termos de conhecimentos nutricionais na diabetes tipo 1 é muito superior. Estas famílias e jovens são ensinados a conhecer a sua alimentação de uma forma diferente daquilo que nós ensinamos no que concerne à educação alimentar, num padrão alimentar saudável. É importante que mantenham esse padrão alimentar saudável, no entanto, eles vão ter que calcular, no sentido de imitar o funcionamento do pâncreas, irão ter que calcular os hidratos de carbono, e aí nós usamos a contagem de hidratos de carbono como uma ferramenta, no sentido de poderem decidir a dose de insulina a cada refeição. De uma forma simples, estas famílias têm que olhar para o prato e identificar quais são os alimentos que têm hidratos de carbono, para depois poderem quantificar a quantidade efetiva de hidratos que existem nessa refeição. E isto só se consegue através da pesagem. Por isso aqui podemos dizer que só o fardo de ter que pesar todos os dias, todas as refeições, os alimentos com hidratos de carbono já tem uma complexidade e uma dificuldade acrescida no momento da refeição. Para além disto tudo, depois é necessário fazer cálculos, e aqui eu costumo dizer que são as sessões de educação alimentar na diabetes tipo 1, são praticamente aulas de matemática, o que muitas vezes assusta estas famílias e estes jovens. Mas também já há ferramentas tecnológicas
tecnológicas que podem ajudar, ou digitais. Sim, efetivamente, hoje em dia veio a tecnologia, o avanço da tecnologia conseguiu trazer-nos ferramentas que possibilitam este cálculo dos hidratos de carbono, não dispensando a pesagem, efetivamente esta continua a ser obrigatória, e depois também na ajuda do cálculo relativamente à dose de insulina, de acordo com o que Mas eu comem. tenho que passar à doutora Catarina. Voltemos a falar de emoções. Que impacto é que pode ter o diagnóstico de uma criança com esta doença na família? Podia estar aqui a enumerar imensos impactos, mas vou resumir a minha resposta, sobretudo ao facto deste diagnóstico de ser complexo. Não é suposto, numa concepção de uma família, um filho passar a ter uma doença. É uma doença que tem uma cronicidade, portanto é para a vida, e o tratamento não é um antibiótico durante uma semana, e nem acontece só aos fins de semana, porque nós precisamos de comer todos os dias, mais do que uma vez. Se eu contasse o número de refeições que nós fazemos, no mínimo 4 ou 5 por dia, isto multiplicado por 7, 30 ou um ano inteiro, e os pais têm que se adaptar a um novo vocabulário, com muito pouco tempo para se adaptar a esse vocabulário. De um dia para o outro têm que saber o que é insulina, o que é a glicémia, o que é corpos tónicos, o que são hidratos de carbono, como é que se pesa hidratos de carbono, há contas para pesar hidratos de carbono, há matemática envolvida e, portanto, e não têm tempo para ter esse espaço para se adaptar. E o impacto é sobretudo esta mudança drástica que os pais, a maior parte faz o melhor que pode, obviamente, mas exigimos muito aos pais, porque os pais também são uma continuidade da equipa multidisciplinar. Os pais em casa têm que ser um bocadinho da doutora Ana, da doutora Verónica, das enfermeiras, até da psicóloga quando isso é necessário, não só todos os dias, e talvez esse seja o maior impacto. Doutora Ana, como é que a equipa de diabetes juvenil consegue ajudar a reduzir este impacto nestas famílias quando surge este diagnóstico? Portanto, tentamos desde o início fazer uma abordagem multidisciplinar e fazer os ensinos necessários a que a passagem para o dia-a-dia seja o mais tranquila possível. Portanto, há de início, desde o internamento, temos a abordagem da enfermeira que os ensina nos cuidados necessários do dia-a-dia, a abordagem da nossa nutricionista que faz os ensinos, quando necessário, e muitas vezes, pelo menos, há sempre uma abordagem inicial para conhecerem a nossa psicóloga, e os ensinos gerais sobre o que é diabetes, porque é que isto aconteceu ao meu filho, o que é que se passa com o meu filho. Iniciamos estes ensinos desde o início, no internamento, e prolongamos nas consultas, que são sempre multidisciplinares, com toda a abrangência que é necessário. Vamos às escolas, fazemos os ensinos também aos professores, para que eles sejam integrados na escola da mesma forma, e aí está um papel muito importante da nossa nutricionista também, nestas idas à escola, que é fundamental. E depois, o que é que de novo também têm que oferecer na consulta de continuidade? Há algo tecnológico que também vai facilitar a vida destas crianças? Sim, ou seja, iniciamos sempre o tratamento com as tradicionais canetas de insulina, que toda a gente já ouviu falar num momento ou noutro, mas atualmente, e desde há alguns anos, em idade pediátrica, Portugal tem um acesso gratuito aos sistemas de perfusão subcutânea contínua de insulina, vulgo as nossas bombas de insulina, e as crianças são prioritárias e sempre foram prioritárias para a nossa Direção-Geral de Saúde, e a sua colocação é mais do que evidente e explanada em vários meios, que a sua colocação precoce melhora a qualidade de vida, além de poder melhorar o controle da diabetes. Então, é possível controlar com canetas, mas a qualidade de vida é muito superior com as bombas de insulina. Eu fico muito contente desta equipa estar na crista da onda do que se pode oferecer. E também por estar tecnologicamente avançada, aderiu a um projeto internacional europeu, que se denomina Identify, e eu gostava muito sucintamente a doutora Ana dissesse em que consiste, porque a USBA está presente neste projeto. Em janeiro deste ano tivemos a honra de conseguir participar neste projeto europeu, que em Portugal é organizado pela APDP, e tivemos a honra de ser uma das duas ULS,
que colabora com a APDP e trazer a vanguarda da investigação ao nosso distrito, ao interior, e isso deixa toda a equipa muito, muito satisfeita. Brevemente, neste rastreio, estamos a tentar identificar as fases pré-clínicas da diabetes, ou seja, vamos tentar identificar pessoas com anticorpos contra as células beta do pâncreas, mas que ainda produzem insulina de forma suficiente, portanto não têm sintomas, ainda não precisam de insulina, mas o processo já se iniciou e já se consideram numa fase pré-clínica, numa fase 1 ou numa fase 2 de diabetes tipo 1. Ao identificar estas crianças precocemente, poderemos no futuro evitar tratamentos, e ao saber que elas existem, podemos contribuir para a ciência para tratamentos que estão aí a ser investigados para travar esta doença. Foi um gosto falar convosco. Muito obrigada e espero que quem nos ouça tenha aprendido alguma coisa também de diabetes. Obrigada. Obrigado. Falámos de diabetes tipo 1, de diabetes tipo 2, falámos de crianças e de adultos, mas importa também falar de outras fases e circunstâncias da vida e perceber como é viver com diabetes no mundo real. Olá a todos, que bom ter-vos aqui e terem tido disponibilidade para continuarmos uma conversa que eu já comecei com outros profissionais e é sobre diabetes. E tenho aqui o enfermeiro Bruno ao meu lado esquerdo, que trabalha na Unidade Integrada de Diabetes, e temos estado a dizer que há uma pandemia de diabetes. Quando nós, a nível hospitalar, chegamos ao internamento, nós sabemos que cerca de 30% das pessoas internadas têm diabetes, seja qual for a causa porque foram internadas. Como é que a unidade integrada, como é que a sua equipa pode ajudar estas pessoas que estão do outro lado, não ambulatório, mas no internamento? Não é invulgar haver diagnósticos inaugurais no internamento de pessoas que são internadas para resolverem situações eletivas. É nesse momento em que já estão até preocupadas com outras situações que acabam por descobrir a sua diabetes, e isto também corrobora muito os dados que vêm no Observatório da Diabetes sobre a população que não está devidamente diagnosticada na comunidade. Nesse caso, o que acontece é há um protocolo de avaliação das glicémias do utente quando ingressa no internamento, e este protocolo permite essa detecção muitas vezes precoce dessas situações. Paralelamente, a equipa também recebe a notificação dos colegas do internamento, e a equipa multidisciplinar desloca-se ao internamento, acompanha esta pessoa e promove um auxílio numa gestão terapêutica e também não farmacológica da sua diabetes. Pronto, até de ensinos, portanto, de integração destes doentes, né? E falámos também que é transversal a todas as fases da vida. E quando nós chegamos a idades mais avançadas, muitas vezes há necessidade de cuidadores, sejam eles informais, familiares, sejam eles formais, pelo volume de pessoas com diabetes que nós temos em instituições ou em apoio domiciliário. De alguma forma, a vossa equipa também pensa que pode ajudar estas pessoas? Sim, na Unidade Integrada de Diabetes, todos os cuidadores formais, informais, os próprios familiares são sempre bem-vindos à consulta. Na consulta, a equipa multidisciplinar potencia e tenta promover uma capacitação da pessoa para a gestão da sua doença, para o seu autocuidado, e isto vai prevenir complicações futuras e também tentamos que isto diminua a afluência das pessoas aos serviços de urgência. Paralelamente, há uma linha de apoio em que quer os próprios utentes, quer os próprios cuidadores nos podem contactar diretamente para esclarecer dúvidas sobre tratamentos, ajustes a nível de tratamentos que possam ser necessários ser feitos, e isto também promove uma segurança na adesão terapêutica do utente. Muitas vezes com insulina nestas fases. Muitas vezes também. Com insulina, porque a linha é essencialmente e muito bem também para doentes insulinotratados. Depois, nas comemorações agora do mês da diabetes, de novembro, a equipa também está a promover um primeiro encontro, onde há um encontro sobre diabetes para cuidadores formais. O objetivo principal é manter uma relação de proximidade com as instituições aqui no redor de Beja, uma vez que isto vai potenciar aqui uma partilha de experiências, uma partilha das próprias dificuldades, mas essencialmente promover uma melhor literacia em saúde. Isto porque a equipa acredita que em conjunto conseguimos melhorar a saúde da nossa população. Não é? Que bela frase, nós também acreditamos todos, não é? A enfermeira Guida, também outra fase da vida são as mulheres em período conceptivo, e nós temos consultas de uma forma diferente de diabetes que surge na gravidez, que é a diabetes estacional. E temos vindo a notar cada vez mais mulheres com diabetes estacional. Por que é que acha que isto está a acontecer? A diabetes na população em geral tem vindo a aumentar e, consequentemente, a diabetes estacional também.
A maternidade mais tardia também tem favorecido este aumento, o nosso estilo de vida, o nosso estilo alimentar e também o aumento do número de migrantes tem favorecido este aumento, talvez porque eles têm um estilo de vida diferente do nosso ou porque se tentam adaptar ao nosso. Muitas vezes eles também contribuem para este aumento desta diabetes gestacional. E o que é que se oferece a estas mulheres quando têm este diagnóstico? A estas mulheres é solicitado que façam 4 avaliações de glicémia por dia. Na consulta, a nossa nutricionista oferece um plano alimentar e muitas vezes só com isso a diabetes gestacional já fica mais controlada. Há aconselhamento de alguns estilos de vida mais saudáveis e temos também, para ajudar estas mulheres na unidade integrada, dada a dispersão da USBA, criámos uma linha de apoio para estas mulheres para a qual elas podem mandar registros de glicémia, podem tirar dúvidas connosco, questões que tenham. A unidade integrada está sempre disponível, até porque, dada a dispersão geográfica, muitas vezes não é fácil tanta consulta. É longe. E as grávidas já sem diabetes gestacional têm muitas consultas. É bom existir essa linha. Quando termina a gravidez, esta diabetes desaparece, por isso se chama diabetes gestacional. Sim. E nós tentamos que elas façam uma reclassificação. O que é isso da reclassificação? A reclassificação deve ser efetuada entre as 6 a 8 semanas após o parto. É uma prova de tolerância à glicose e esta reclassificação permite-nos despistar diabetes prévia, já existente, ou até uma pré-diabetes. Muitas vezes não é fora do comum virem mulheres à nossa consulta com diagnóstico de diabetes tipo 2 que tiveram uma diabetes gestacional anterior. E é isso que nós queremos evitar, é diagnosticar cedo para podermos atuar precocemente. E prevenir o futuro. Obrigada, enfermeira Carla. Voltamos às crianças, à pediatria. E quando se fala no mundo real, nós sabemos que não é fácil ser uma criança ou um jovem em mundo real. O que é que a equipa de diabetes juvenil faz fora de portas para ajudar a integração destas crianças nesse momento? Bom, a nossa preocupação fora de portas, fora do registro normal de entrada na urgência, de passagem pelo internamento e do acompanhamento em ambulatório, a nossa equipa preocupa-se muito em proporcionar a estas crianças o que está internacionalmente preconizado, que são atividades de educação terapêutica, que têm como objetivo, em primeiro lugar, juntar crianças do distrito, exatamente com a mesma patologia, porque nós temos um distrito geograficamente muito disperso e uma criança que vive em Almodóvar pode ser a única criança com diabetes neste sítio. Então é muito importante que esta equipa consiga apresentar outras crianças que da mesma forma têm diabetes, que da mesma forma pesam hidratos de carbono, têm hipos e hiperglicémias, administram insulina, e nós fazemos isto tudo num contexto lúdico-pedagógico. Portanto, nós pegamos nestas crianças e levamos ao Monte Selvagem, ao Badoca Park, ao Zumarine, tentamos proporcionar um dia lúdico como se das famílias se tratasse, com batatas fritas, com sumos, com gelado, e que elas consigam compreender que podem ter um estilo de vida perfeitamente normal, com uma boa gestão da diabetes e, acima de tudo, conhecer outras crianças com o diagnóstico como elas. Com os jovens e adolescentes, a nossa preocupação é uma atividade de educação terapêutica um bocadinho mais extensa no tempo e que implica uma noite fora de casa, precisamente pela importância que na adolescência tem os pares e a família ficar em segundo plano. E isto faz diferença para eles, porque temos esse feedback, não é? Este ano, o Dia Mundial da Diabetes aqui comemorado na USBA também tem o seu foco na diabetes tipo 1 precisamente, e eu gostava que nos dissesse em que é que vai consistir, uma vez que a equipa da diabetes juvenil foi quem o promoveu. Pronto, sem querer aqui descobrir tudo, para mantermos o fator surpresa, o nosso evento comemorativo do Dia Mundial da Diabetes este ano é dirigido com particular atenção ao utente com diabetes tipo 1, porque é um utente com maior carga de doença e maiores dificuldades e maiores desafios relativamente a um utente com diabetes tipo 2, e portanto nós vamos ter 4 atividades de educação terapêutica em simultâneo, dirigida às crianças, aos adolescentes, aos pais destas crianças e aos jovens
jovens adultos portadores de bomba de insulina e queremos, mais do que discutir assuntos relacionados com diabetes, queremos que as pessoas se conheçam, que fomentem laços, porque é muito importante o apoio dos pares, que é muito, muito distinto do apoio de um profissional de saúde. Completamente. Obrigada por este dia, que eu acho que vai ser fantástico. Cacilda, terminamos por si, mas com imenso orgulho de estar aqui e de nos facultar esta possibilidade de conversar connosco. A Cacilda é portadora de diabetes tipo 1. E a primeira pergunta que eu lhe faço é: que impacto é que isto teve na sua vida quando soube deste diagnóstico? Não foi fácil. Aos 45 anos, ter um diagnóstico deste não foi fácil. Voltou a minha vida toda, não queria, não estava à espera de ser tipo 1, preferia ser tipo 2, mas pronto, foi tipo 1. Não, fiquei chocada, revoltada, porque tinha uma alimentação equilibrada, não era uma pessoa muito gulosa e o tipo 1. Não foi fácil, foram dias difíceis, mas pronto, consegui dar a volta, aprendi a comer, ensinaram-me a ter uma alimentação saudável, equilibrada, tive que comer várias vezes por dia e pronto, e a coisa que mais me custou foi as canetas de insulina. Muita picadela. Quantas vezes por dia, em geral? Sempre que comia, 6, 7 vezes por dia, tinha que fazer... Picadelas? De glicémia capilar. De glicémia no dedo e sim, picadelas na de barriga, insulina. nas pernas. Pronto, não foi... Depois a tecnologia ajudou. Muito, muito. E primeiro, talvez, o facto de poder monitorizar a sua glicemia sem picadas com foi o um sensor marco. Foi bom, sim. E depois veio a minha querida bomba de insulina. Ora, fale-nos dela. Que é a minha melhor amiga, mudou completamente a minha vida, as picadas deixaram de existir tanto. Já não preciso picar todos os dias como fazia antigamente com as canetas e pronto, e tive a ajuda da família em termos de hemoglobina glicasada de 7,9 passou para 6,5, o que foi ótimo. E arranjei com a diabetes 2 grandes amigas, a minha bomba e a linha de apoio à diabetes, que tenho que referir porque estão 24 horas disponíveis, 365 dias por ano, são espetaculares. Sabe o que é nós às 2, 3 da manhã termos um problema na nossa bomba, não estarmos a controlar as glicémias, não conseguimos ligar para um número de telefone em que são 3 da manhã, a pessoa está a dormir, mas acorda com um sorriso em que possa ajudar, não se preocupe, arranjam soluções, evitam a vinda à urgência, pronto, são espetaculares. Só tenho que... São os meus anjos da guarda e já várias vezes os incomodei às 2, 3, 4 da manhã. Cacilda, obrigada por partilhar as dificuldades, ultrapassá-las, mostrar que a tecnologia pode ajudar e até elogiar uma equipa que eu acho que se dedica todos os dias a esta causa. São espetaculares. Obrigada por estarem aqui comigo mais este bocadinho para partilharmos esta conversa com quem nos quiser ouvir. Obrigada. Obrigada. Termino esta conversa multidisciplinar convosco partilhada com os nossos anseios neste Dia Mundial da Diabetes. Que as crianças e jovens sejam precocemente diagnosticadas e bem controladas, permitindo um desenvolvimento saudável, inclusivo e feliz, aguardando com expectativa a possibilidade de atrasar ou mesmo curar estas formas de diabetes. Que as mulheres, em idade reprodutiva, a gestação se associe cada vez menos à diabetes gestacional e que, se ocorrer, se saiba proteger tão bem a mãe como o bebê. Que os adultos ativos vivam em cidades saudáveis e tenham serviços de saúde organizados para os apoiarem, quer na prevenção, quer nas complicações da diabetes. E, por fim, que os idosos tenham cuidadores informados e competentes para que mantenham ao máximo a sua autonomia e qualidade de vida.